Boa noite, pessoal. Meu nome é Emerson, falo aqui do canal Wigstack. Hoje, para mais um vídeo de como obter o melhor desempenho em jogos, tá? Todos os programas e todos os arquivos que formos utilizar durante o vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, a primeira parte aqui é com relação à atualização do sistema, tá? Então, aliás, antes disso, essas dicas elas servem para antes de vocês instalarem qualquer jogo, tá? Essa dica ela é ideal para pós-formatação. Assim que vocês formatarem o computador, vocês podem executar essas dicas aí, tá bom? Essas dicas também elas servem para resolver alguns dos vários erros que a gente tem em jogos, tá? Principalmente aqueles jogos não originais, né? Aqueles jogos que a gente baixa da internet e craqueia. Esses são os que têm o costume de dar mais problemas, principalmente com DLLs que eu vou citar aí no decorrer do vídeo. Então, a primeira parte aqui, após a formatação, é sempre vocês fazerem uma atualização completa do Windows, tá? Então aqui, eu vou abrir a máquina virtual. Vocês vêm aqui no Windows 10. Opa, aí. Vocês vêm aqui no Windows 10, configurações, atualizações e segurança e verificar atualizações, tá bom? Vai ter um botão aqui de verificar atualizações. Tá? Atualizem, peguem todas as atualizações que tiverem no Windows, que essas atualizações elas são muito importantes para a gente obter o melhor desempenho do sistema como um todo, tá? Outra dica também é com relação à versão do Windows, tá? Essas dicas tanto servem para o Windows 7, o 8, o 8.1 e o Windows 10, tá? No Windows 10, uma versão do Windows 10 que eu indico vocês utilizarem, não que vocês não possam utilizar as outras versões, mas eu indico muito a versão Enterprise do Windows 10, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Essa versão aqui, tá? Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? É uma versão mais enxuta do Windows 10, com menos serviços, com melhor gerenciamento de RAM, tá? E melhor gerenciamento de processos e menor consumo de CPU e disco também, tá? Então é bem interessante, tem um bom desempenho em jogos, tá? Então fica a dica aí, tá bom? A segunda parte aqui são algumas DLLs essenciais, tá? Principalmente para jogos que vocês instalam de fora, né? Jogos que a gente baixa da internet, que normalmente a gente faz o crack do jogo para poder ativá-lo, tá? Então, aqui eu vou deixar também na descrição do vídeo, conforme mencionado anteriormente. Vou deixar essas duas pastas aqui, ó. Essas duas pastas elas servem para corrigir, aliás, esses arquivos eles servem para corrigir esse erro aqui, ó, o erro 0xC00007B, que é um erro muito comum de dar em jogos aí, tá bom? Esses arquivos também corrigem outros erros que também aparecem quando um jogo não consegue ser iniciado, tá? Então é bem simples, vocês vão copiar o conteúdo dessas duas pastas, tá? E vocês vão vir aqui na pasta, aliás, no disco local C ou disco local D, depende da configuração de vocês do computador. Vão acessar a pasta Windows e procurar a pasta System32 e copiar todo o conteúdo aqui, tá bom? Se houver algumas DLLs já aqui, é só vocês colocar em substituir, tá? A mesma coisa vocês vão fazer na pasta Syswall64, tá bom? Vocês vão colar todos os arquivos aqui, beleza? Bom, a outra coisa muito importante é com relação à atualização de drivers, tá? Então, tendo os drivers
dispositivos atualizados, né, da placa-mãe, mouse, teclado, processador, enfim, todos os drivers atualizados, é de suma importância para um desempenho ideal como um todo do sistema, tá? Um programa que eu indico vocês utilizarem é esse daqui, ó. É o Driver Booster, tá? É um programa aí bem leve, bem fácil de mexer. O interessante dele é que não há a necessidade, por exemplo, de abrir a tela dos instaladores de cada driver. Ele faz isso de maneira automática, então você pode deixar atualizando e fazer outras coisas no computador, tá? Algo interessante também, eu vou até pôr aqui para atualizar agora. Ele vai atualizar e você pode marcar aqui para reiniciar o PC automaticamente ou simplesmente para desligar, tá bom? Bem interessante aí, bem tranquilo de mexer com ele, tá? Tem um vídeo meu aí falando sobre ele, maiores detalhes sobre o Driver Booster, tá? Eu vou deixar aí o link na descrição, tá? Um outro recurso muito interessante, aliás, falando ainda sobre driver, é essencial o driver da placa de vídeo estar atualizado, tá? Esse aqui é um dos mais importantes, tá bom? Para você instalar o driver da sua placa de vídeo, é bem tranquilo, tá? Vocês entram no site da Nvidia, tá? geforce.com, tá? Vai aparecer essa tela, você seleciona qual que é a série da sua placa de vídeo, tá bom? O modelo da placa, a versão do sistema operacional, a linguagem, tá? E só clicar em pesquisar. Automaticamente ele vai habilitar um botão de download e é só vocês baixar e instalar. É bem simples, tá bom? Bem tranquilo, tá? Após isso, quando vocês instalarem o driver, ele vai instalar o GeForce Experience, tá? Pelo GeForce Experience, você tem aqui uma página principal, no qual ele vai listar os jogos instalados no computador, e tem aqui a aba Drivers, do qual você pode aqui procurar atualizações, tá bom? No caso aqui, ele vai baixar para você a atualização, ele já baixou a minha, que logo mais eu faço a instalação, tá? Mas é bem simples, bem tranquilo. Então, a parte de atualização de drivers é uma das partes mais importantes aí. Outra coisa também, o Windows, por padrão, ele não ativa todos os núcleos do processador, tá? Para você ativar todos os núcleos do processador é bem simples. Vocês apertam a tecla Windows mais a tecla R de rato e digitem msconfig. Aqui em msconfig vocês vão na aba Inicialização do sistema, Opções avançadas, Número de processadores e coloquem para ativar todos, tá? Ok, aplica e dá ok e reinicia o computador, tá bom? Bem tranquilo. Outra coisa também que é muito importante é vocês atualizarem a biblioteca do DirectX e a biblioteca do Visual C++, tá? Que são bibliotecas que a maioria, se não 100% dos jogos utilizam, tá? Eu vou deixar um programa na descrição do vídeo chamado IO Runtimes, tá? Ele é um programa que ele está em alemão, mas é bem simples de utilizá-lo, não há muito segredo, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a máquina virtual. Esse programa, após vocês fazerem a atualização do Windows, a segunda etapa é vocês executarem esse programa, tá bom? E depois vocês fazem a atualização de drivers. Bom, aqui vocês sempre executem ele como administrador. O legal é que ele não é apenas a biblioteca do DirectX que ele vai atualizar e também a do Visual C++, mas também ele vai atualizar todos os frameworks da sua máquina e todos os componentes, né? Como o plugin da Microsoft para vídeo,
como também o Flash Player, né, o Java. Então é bem interessante ter ele aí. Ele vai descompactar. Bom, então aqui ó, ele vai atualizar o DirectX, o Net Framework, tá? Ele vai habilitar no caso porque está desabilitado o 2.0 e o 3.5, tá? Ele vai atualizar o Java, ele também vai atualizar toda a biblioteca do Visual C++, que isso aqui para jogos é o mais importante, é o C++ e o DirectX, tá bom? Então, por padrão, ó, ele já dá o tempo aqui, ó, ele já vai começar a fazer sozinho. Então é só vocês abrir e descompactar que ele começa a fazer a atualização sozinho, tá bom? Aí é só aguardar. Lembrando, esse processo vocês fazem pós-formatação. Pós-formatação e logo após vocês terem atualizado o Windows. Depois que fez toda a atualização do Windows, aí vocês partem para essa etapa e em seguida vocês atualizam todos os drivers e depois instala e atualiza o driver da placa de vídeo, tá? Um outro recurso importante aqui, um programa aliás, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, é esse programa aqui, ó, o Razer Cortex, aliás, é o Razer Cortex Game Booster, tá? Tem um vídeo meu falando sobre ele, também vou deixar na descrição do vídeo ele, tá? É um programa bem legal, bem interessante. Aqui nessa tela inicial ele mostra para vocês todos os jogos que vocês têm instalados no computador. Ele lista. Aqui vocês podem adicionar o jogo, tá? Aqui bem interessante. Aqui em aumentar tem aqui, ó, ativar Boost agora. Então aqui ele vai ativar os núcleos do processador, tá? Faça com que os recursos da CPU se concentrem nos processos do jogo eficientemente, tá? Bem legal, bem tranquilo. Ele desativa o modo de suspensão do processador. Ele desativa temporariamente as atualizações automáticas, tá? Aqui também ele altera as configurações de energia para alta performance. Ele limpa a área de transferência, ele limpa a memória RAM, tá? E inicia o jogo no modo Game Desktop, tá? Para fornecer aí potência máxima no processamento sem interrupções, tá bom? Então é só vir aqui, ativar Boost agora, tá? Ele vai limpar, quer ver? Vou mostrar para vocês. Teve casos aqui comigo que ele chegou a limpar quase 2 GB, ele chegou a limpar. No caso aqui, ó, ele limpou 1 GB 300. Para quem tem 8 GB de RAM, esse software aqui eu acredito que seja indispensável, tá? Porque 8 GB tá chegando ali um pouco do limite ali, tá bom? Logo vai ter jogos aí que vai consumir mais de 8 GB de RAM, tá bom? Mas 8 GB ainda é o mínimo recomendado para se jogar, apesar que eu recomendo ter pelo menos 12 GB, tá? Para você realmente ter uma folga aí no sistema, tá? Mas é um software bem interessante, otimiza a memória RAM, ele finaliza processos, finaliza serviços. Na verdade, ele para os serviços, né? E depois você pode restaurar. O interessante é que quando ele está ativo aqui, quando você abre um determinado jogo, ele automaticamente ele já faz o boost, tá? Na verdade, está até marcado aqui, ó. Aumente automaticamente o desempenho do jogo quando o jogo é inicializado. Então, assim que você abre o jogo, ele já limpa toda a memória RAM, já finaliza processos, serviços. Além do mais, quando você fecha algum jogo, ele automaticamente também faz a restauração dos processos e serviços que ele havia finalizado, tá? A outra dica aqui é para você fazer o overclock, tá? Numa próxima videoaula, aliás, numa videoaula futura, eu vou falar mais sobre overclock no processador e overclock na placa de vídeo. No caso aqui, que eu vou citar para vocês, é o overclock na placa de vídeo, tá? Vocês podem fazer através do programa
Olha lá, ele já fez toda a atualização já. Então, após ele terminar aqui, ele fecha automaticamente a tela, tá? Após ele terminar aqui, é só vocês reiniciarem o computador de vocês, tá bom? Só reinicia. Bom, voltando lá. Então aqui no MSI Afterburner, deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Aqui, ó. Tá? Para você obter um melhor desempenho também, você pode fazer um overclock na placa de vídeo, tá? Mas eu recomendo vocês sempre utilizarem a última versão do MSI Afterburner e a última versão do Riva Tuner, tá? Isso aí é muito importante. Inclusive tem até uma atualização disponível. O site que vocês podem baixar, tanto o MSI Afterburner quanto o Riva Tuner, tá? Apesar que eles vêm num pacote só, mas só que muitas vezes o pacote que vem com o MSI Afterburner, o Riva Tuner está desatualizado. Então algumas vezes você precisa baixar separado o Riva Tuner, tá? Eles funcionam simultaneamente. O Riva Tuner ele é muito interessante porque você pode aí realmente ter estabilidade durante a jogatina, tá? Inclusive vocês podem vir aqui, ó, setar, por exemplo, um limite de FPS, tá? Então ele vai estabilizar tanto o FPS como o frame time também. Então é bem interessante. Na maioria dos casos ajuda bastante. Combinado ainda com o MSI Afterburner, o resultado tende a ser melhor, tá? Então aqui vocês podem fazer o overclock na memória e no clock da GPU, tá? Eu recomendo vocês não fazerem, por exemplo, aumentar 200 MHz de uma vez só, 300 MHz de uma vez só na memória. O ideal é vocês fazerem o clock, por exemplo, da GPU, vocês podem fazer de 10 em 10 e vai testando, tá? Vai rodando um benchmark dos principais jogos que vocês jogam e vai vendo se há estabilidade. Se travar, se der artefato, aí vocês sabem que aquele clock ali está muito alto para aquela placa de vídeo, tá? Um software que vocês podem utilizar aí é esse cara aqui, ó, o Heaven, tá? O Heaven Benchmark. Então ele faz aí um teste, você pode vir aqui executar. Ele faz um teste pesado aí na placa de vídeo e, se não me engano, ele faz 26 cenas, tá? Se nenhuma das cenas travar, se nenhuma delas travar, é sinal que o seu overclock na placa de vídeo obteve êxito, tá bom? Então aí fica a dica aí, Riva Tuner, tá? MSI Afterburner, e para vocês testar o overclock se deu certo ou não, vocês podem utilizar o Heaven, tá bom? Outra coisa aqui também, vocês podem iniciar já o overclock com o Windows, tá? Só vocês marcar essa opção aqui. Através do MSI Afterburner também, vocês podem controlar, por exemplo, a velocidade da ventoinha, tá bom? No caso, vocês podem fazer por aqui, ó, tá? Vocês podem aumentar aí. Normalmente eu deixo no automático, porque a minha placa de vídeo ela é bem fria, tá? No caso aqui do meu desktop, que eu estou acessando ele remoto, estou gravando através do notebook, no meu desktop é a 1070, então é uma placa bem fria que eu tenho, uma placa da ASUS, tá? E no meu notebook é uma 1050 de 4 GB, que também é uma placa bem fria, por incrível que pareça, não esquenta tanto não. O máximo que a placa de vídeo chegou aqui no notebook foi a 75 graus, né? Então, normalmente ela fica aqui 60, 65, mesmo com overclock, que eu fiz overclock na placa de vídeo do notebook, tá bom? Bom, a outra dica também é com relação ao antivírus, tá? Durante a jogatina, antes de vocês jogarem, procurem aí deixar pausado o antivírus, tá? Pause o antivírus, que é muito interessante, porque muitas das vezes ele fica escaneando junto ali arquivo ou fica com outros processos em segundo plano, tá? Então, se vocês puderem desativar o antivírus durante a jogatina, melhor ainda, tá? O desempenho, porque o desempenho do processador vai melhorar,
tá? E o consumo de RAM vai diminuir, mas principalmente do processador, porque o antivírus ele utiliza muito processador, tá bom? A outra dica também é vocês finalizar aí programas em segundo plano, tá? Então, se você estiver que nem eu estou aqui, né, com um monte de programa aberto, procura finalizar esses programas aqui, tá bom? Justamente, principalmente para quem tem computadores com 8 GB de RAM, tá? O máximo de RAM disponível é melhor, tá? Outra coisa também é vocês terem uma inicialização limpa, tá? Então aqui vocês podem clicar com o botão direito na barra de tarefas, vir aqui em gerenciador de tarefas e procurar por inicializar. E aqui desabilitem tudo o que tiver habilitado aqui vocês podem desabilitar, a não ser que tenha aí algo que vocês utilizem que de fato não possa ficar desabilitado, mas se puderem, desabilitem tudo, tá? Inclusive tem um habilitado aqui, ó. Esses dois aqui eu preciso deixar habilitado, não tem jeito, beleza? Outra questão também é os serviços, tá? Então a mesma coisa, tecla Windows mais a tecla R, vocês vão lá em ms config e vão aqui, ó, serviços, ocultar serviço da Microsoft e desativa todos os serviços aqui de programas terceiros, tá? Lógico, alguns serviços eu não recomendo vocês desativarem, tá? Como por exemplo os serviços da placa de vídeo, tá? No caso do driver da placa de vídeo, esse por exemplo eu não recomendo vocês desabilitarem, aí vocês vão ter que analisar. Mas a maioria, 80% ali de serviços de programas de terceiros, vocês podem finalizar sem problemas, tá? Outra coisa também, uma dica legal, é que vocês podem utilizar o CCleaner, tá? Tanto para limpar ali os arquivos temporários, ali do Windows, tá? Como também os arquivos temporários dos navegadores, ou também a limpeza do registro, tá? Então é um programa bem legal aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então é só executar aqui e colocar para limpar. Ele vai fazer a limpeza. Limpou mais de 3 GB aqui, certo? E aqui também vocês podem fazer uma limpeza no registro, tá? Que se tiver ali alguma DLL falha, algum registro ali que está causando algum tipo de problema no sistema operacional, ele vai remover, tá? Fixar. Não quero fazer um backup, pode fixar todos os erros e pronto, tá bom? Legal também que pelo CCleaner vocês conseguem verificar aqui a inicialização do sistema operacional também, tá? E tarefas agendadas, tá? Então aqui, ó, tem algumas tarefas, aqui, por isso que é legal o CCleaner, porque por aqui, por exemplo, ao contrário do msconfig lá em serviços, essas tarefas agendadas não ficam lá. Então você tem que utilizar um programa terceiro para desabilitar esses outros serviços, esses outros programas que executam em segundo plano. Inclusive um deles, ó, MSI Afterburner, tá? Mas eu não vou desabilitar porque eu já inicio aí o computador já com overclock na placa de vídeo, tá bom? Bem tranquilo aí, bem simples. Vou fechar ele aqui. Bom, a outra dica também, mas aqui não dá para me mostrar em detalhes, eu vou deixar para um próximo vídeo, é vocês fazerem o overclock no processador, tá? Se vocês têm se vocês têm processadores da Intel, os processadores para se fazer overclock são os processadores da linha K e da linha X, tá bom? Se vocês têm os processadores Ryzen, a partir do Ryzen 3 vocês já conseguem fazer overclock, tá bom? Mas se eu for dar uma preferência para overclock, eu prefiro os processadores Intel para fazer overclock, tá?
eles são bem mais estáveis que os Ryzen. Por exemplo, o meu aqui é um processador de 6 núcleos e 12 threads, que é o Ryzen 1600X. Sinceramente, ele tem um desempenho excelente, tá? Ele praticamente não faz força para carregar um monte de coisa que eu deixo aberto aqui. Edição de vídeo, máquina virtual, jogo, ele faz sem muito esforço, tá? Mas, como a gente sabe, quando você vai fazer overclock, você tem que dar sorte com o chip, tá? Eu não dei muita sorte com esse chip, tá bom? Eu consigo rodar ele a 4.1 GHz, que é o máximo que a AMD recomenda para ele, tá? Consigo, mas não fica estável. Então, quando eu vou fazer um teste no Cinebench ou algum outro teste de benchmark que utiliza-se de renderização, ele simplesmente congela, né? Eu tenho que desligar o computador e reiniciar. A 4.0 GHz também eu não obtive êxito, tá? Então, o único êxito que eu obtive foi setá-lo a 3.9. Aí ele ficou todos os núcleos a 3.9 GHz, né? Aí ele ficou bem estável, tá? Mas um programa que vocês podem utilizar da própria AMD é esse cara aqui, ó, o AMD Ryzen Master, tá bom? Numa próxima videoaula, para quem tem processadores AMD, eu vou ensinar como mexer nele, tá? Por ele também há a possibilidade de fazer overclock na memória, tá? A memória, ela não é um item que influencia, aliás, a frequência da memória não é algo que influencia tanto no jogo. Influencia, mas não como o processador e a memória, tá? É bem menos, tá bom? Mas em certos casos, principalmente para quem tem gráficos integrados, uma frequência maior da memória é muito importante, tá? Então vocês podem também fazer o overclock da memória. Então, numa próxima videoaula, eu vou passar para vocês um guia de como fazer overclock da memória e como fazer o overclock de processador. No meu caso, como eu não tenho processador Intel, eu vou utilizar o Ryzen, tá? Mas pelo menos eu vou dar um parâmetro geral aí do que se deve mexer e o que não se deve mexer na BIOS na parte de overclock, tanto de memória quanto de processador, tá bom? Então, a gente sabe que muitos jogos se beneficiam de frequências mais altas do processador, tá? Então, dependendo do seu jogo, os melhores processadores para se fazer overclock, por enquanto, ainda são os Intel, tá? Em janeiro, se eu não me engano, a AMD ela vai lançar a segunda geração dos processadores Ryzen, tá? Lembrando que a série 2000 dos Ryzen não é segunda geração, tá? Ela é apenas um refinamento da primeira geração. Então vai ser interessante que nessa segunda geração dos processadores Ryzen, né, a linha 3000 dos Ryzen, a AMD ela vai colocar a litografia de 7 nanômetros, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter uma melhor eficiência energética, clocks mais altos, melhor dissipação de calor, enfim, é a gente esperar para ver, mas acredito que a gente vai ter boas novidades aí. Mas hoje mesmo, se vocês querem montar um PC gamer, tá? Para jogos Intel, se vocês forem utilizar jogos, renderização, dentre outras tarefas, máquina virtual, por exemplo, eu prefiro ir de AMD, tá bom? Que no multicore a AMD ainda ela é superior à Intel, tá? No single core, no quad core, a Intel é melhor. Em jogos também a Intel aí, em alguns casos, a Intel chega a ser 25% superior à AMD, tá? Mas não que os processadores AMD não deem conta de jogos, muito pelo contrário, tá? Eu tenho os meus jogos aqui e é excelente o desempenho aqui, tá? Tanto no Full HD, quanto no 2K, quanto no 4K, não tenho o que reclamar, tá? Para custo-benefício, eu prefiro montar um setup com AMD, que foi o que eu fiz aqui no meu caso, tá? Eu montei com a AMD justamente por conta do suporte, tá? Um suporte maior aí, que se eu não me engano é de 3 ou 4 anos, tá?
Então essa minha placa-mãe aqui é uma X370 da ASUS, tá? Uma ROG Strix. E ela tanto serve a série 1000, 2000 e a série 3000 e talvez a série 4000, porque o suporte até 2020. Tá? Então aí você tem aí suporte para quase 4 gerações do Ryzen aí, tá? Bom, outra coisa importante nos jogos é a VRAM da placa de vídeo, tá? Então isso aqui é muito importante. O mínimo que você tem de ter de VRAM de placa de vídeo é de 2 GB para ter um desempenho aceitável em jogos. Mas só que lembrando, se vocês forem utilizar resoluções mais altas, 2 GB é insuficiente, tá? 2 GB no máximo para o Full HD, sem chance de utilizar 2 GB de VRAM em 2K, tá bom? Em Full HD eu já acho que já está no limite, tá? Boa parte de muitos jogos, principalmente os mais pesados, não é o caso desses meus jogos aqui, que esses jogos aqui que eu jogo são bem leves. Talvez aqui dessa lista aqui o mais pesado seja o Project Cars 2 e o Forza Horizon 3. O resto aqui são jogos bem leves, tá? Mas para quem gosta, quem curte jogos como Battlefield, Far Cry, né? São jogos que já exigem um pouco mais. Assassin's Creed, né? Que ele exige tanto de processador como de placa de vídeo. Então 2 GB de VRAM é insuficiente, porque quando termina a VRAM, ele começa a utilizar a memória RAM. Então a memória RAM ela é mais lenta que a VRAM. Então você começa a perder aí desempenho, tá? Então eu recomendo placa de vídeo a partir de 4 GB, já está de bom tamanho, tá? Isso também depende da placa de vídeo, tá bom? Não é toda placa de vídeo que você vai rodar em 2K em 4K, por exemplo, tá bom? Então muito importante, fica a dica aí, por exemplo, quem tem a 1060 de 3 GB, a 1060 de 3 GB ela é voltada para Full HD. Ela para 2K, ela vai entregar um bom desempenho? Vai, mas só que depende do jogo. Porque quanto maior a escala de resolução, mais VRAM se consome. Tá? Então a 1060 para 2K não é a melhor ideia. A 1060 de 3 GB. O ideal é a 1060 e aliás, a 1060 de 6 GB, a 1070 de 8 GB, tá bom? Essas duas placas você já consegue rodar jogos em 2K no alto e no ultra, tá bom? Dependendo do jogo, tá? Bom, e o outro fator importante é a memória RAM, tá? Eu vi até comentado aí no começo do vídeo, a memória RAM é muito importante. Hoje o mínimo para você ter uma jogatina decente é 8 GB de RAM, tá? Apesar que eu acho que 8 GB de RAM fica muito no limite. Para mim, por exemplo, não dá 8 GB de RAM. E para mim tem que ser a partir de 12 GB. Tanto o meu computador como meu notebook tem 16 GB, então eu trabalho com folga, tá? 8 GB de RAM dá conta de executar jogos? Sim, dá conta, tranquilamente, tá? Mas para uma margem de segurança, para ter ali uma folga no sistema, eu prefiro utilizar a partir de 12 GB, tá bom? Numa outra videoaula eu vou explicar para vocês como funciona a memória RAM, como funciona o Dual Channel, inclusive a questão dos 12 GB de RAM, como que isso é lido, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês. Bom, pessoal, é somente isso. Espero aí ter ajudado. Essas dicas, elas são essenciais aí para vocês obterem o melhor desempenho em jogos, tá bom? Lembrando, façam isso antes de instalar qualquer jogo, tá? Podem fazer isso depois que instalar os jogos, ou por exemplo agora, vocês estão com algum erro aí. Vocês podem executar essas dicas aqui? Pode, sem problema. O I/O Runtimes, por exemplo, ele vai corrigir muito erros de jogos, tá? Aquelas DLLs que eu vou deixar na descrição do vídeo, idem, tá bom? Então, bem interessante, bem tranquilo, bem fácil aqui as dicas. Todos os arquivos e programas que eu utilizei eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Inclusive esse carinha aqui, o Heaven Benchmark, tá? Então, somente isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, inscreva-se aí no canal e ative o sino das notificações, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima.